Conta essa história pra gente. O jogo aqui no Horto contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro era fundamental para o Atlético Mineiro continuar sonhando com a 6ª participação seguida na Libertadores. E antes mesmo do pontapé inicial, o torcedor aqui no Horto já pedia raça ao time e o Atlético fez o gol. Só que o goianiense, com Diego Rosa, depois de desviar o cruzamento que veio da direita. Após Fred ser atingido no rosto dentro da área, o árbitro marcou o pênalti e Fábio Santos empatou a partida. Mas o Dragão fez muita gente cuspir fogo aqui no Horto quando Andrigo acertou essa bomba. Aí o Oswaldo de Oliveira tirou Casares para a entrada de Luan. E o Maluquinho aproveitou aquele lateral / escanteio, especialidade do Marcos Rocha, e de cabeça empatou de novo o jogo. O Atlético, no caso o Galo, continuou pressionando o rival e fez o terceiro gol. O gol da virada saiu dos pés de Fred, que chutou, a bola desviou em Gilvan e matou o goleiro Clever, que não teve o que fazer. Com essa vitória, o Galo chegou a 45 pontos, está a 5 do G7, subiu 2 posições, é o 10º colocado. Já o Atlético Goianiense chegou à 7ª partida seguida sem vencer e está praticamente rebaixado. Infelizmente, o primeiro gol do Atlético, eu não gosto de comentar de arbitragem, mas na minha opinião foi algo assustador. Mas conseguimos, fizemos 2-1, agora não pode levar um gol de lateral, onde nós sabíamos que o Marcos Rocha tinha essa proposta. E após o terceiro gol, nós conseguimos rodar a bola, só que nós não tivemos efetividade, porque o Atlético se fechou bem dentro daquilo que eles têm de proposta quando estão ganhando o jogo. Você tem uma certa preocupação no modo como foi a construção dos gols hoje, e depois do gol o goleiro do Atlético Goianiense acabou não fazendo mais uma defesa. Esse ponto, e eu queria saber também se os 45 é um alívio, por mais que se fale em Libertadores, e esse 45 é uma nota de corte aí. A gente vai, inclusive, pedir para tirar esses gols, porque eles não valeram. Um de lateral, um de pênalti, outro de cruzamento. Tem o mesmo valor de qualquer gol, né? A bola do segundo gol deles carambolou nas pernas do Casares e entrou, né? Então, cada gol tem a sua característica. A jogada do arremesso lateral a gente tem treinado sempre. É uma coisa que já existia com o Marcos. Eu sofria muito com isso quando vinha jogar aqui com o Botafogo, principalmente. Mas é uma coisa que a gente continua estimulando e é para fazer. E pênalti nós ganhamos do São Paulo com um gol de pênalti. Copas do Mundo são decididas com gols de pênalti, né? Vale o mesmo gol. E é claro que nós precisamos melhorar muito. Por isso é que nós estamos trabalhando. Valeu, rapaziada. Tenham uma boa noite. E tem uma coisa, hein? Caiu no Horto, tá morto. Olha, o Oswaldo animado, gente. Salva essa imagem aí, porque o Oswaldo sentadinho na coletiva é sempre no mesmo padrão, fala baixinho. Mas esse ano o Horto não tá mais morto pro Atlético do que pros adversários. Melhorou com ele. Deu uma animada ali. Ô, Paulo Lima, foi um jogo interessante, porque foi um jogo muito movimentado, os dois times buscando resultado, buscando gol. O Atlético Goianiense, visitante, apesar de cair no Horto, tá morto, deu muito trabalho para esse Galo, que mostrou raça, e o Maluquinho mostrou que faz a diferença nesse time. É impressionante, né? Porque no meio da área, entre os zagueiros, né? Daquele jeito né? de pouca estatura, né? Bem colocado. Jeito de 1,30 m. Bem colocado. Mas ele dá um migué na frente do goleiro, ele levanta os braços para atrapalhar ali, e depois ele... Mas ele é um jogador que tem a marca do Atlético Mineiro, né? A torcida adora ele, um jogador que vive com lesões, com frequência, mas está lá sempre empenhado, dedicado, né? E tem aquela coisa, né? Tem o Faro desde a época da Ponte, né? Ele já tinha essa marca registrada, estava sempre fazendo gols, não era novidade. E ele tem essa marca registrada de estar sempre os 90 minutos correndo, empenhado, dedicado. É um cara que é muito identificado com a camisa e com o torcedor do Atlético, e importante em momentos decisivos. Você vê, entra técnico, sai técnico, o Luan está sempre lá.
Está sempre buscando espaço para o time titular. Chega lesão ou sai lesão. Exatamente, é muscular, é joelho, é recuperação, mas ele vai, retorna, briga e está sempre com espaço, está sempre fazendo seus golzinhos e levando o Atlético a um ponto mais alto. Mas não foi um jogo muito tranquilo, não. O Oswaldo usa sempre da ironia em alguns momentos, né, da picardia também, mas ontem o Atlético, na mão dele, mudando as peças, mexeu ofensivamente, mexeu de maneira positiva, por isso o Atlético foi para cima e virou o placar. E um Atlético E o Fred passou a ser mais artilheiro do que nunca, né? Passou a ser o quarto artilheiro da história do futebol brasileiro, superando o Zico, né? Que temos Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. E aí agora o Fred, da época dos pontos corridos, principalmente é que o Fred apareceu aí depois de 2003 ele vai buscar quem, Paulo Lima, agora? O Edmundo. 17 gols atrás. Abre o olho, abre o olho. Não pega é o Bob, né? O Roberto ninguém pega. Né? 190 gols, né? Ninguém chega. Agora, é curioso que a gente fica falando dos artilheiros. Hoje o artilheiro é o Henrique Dourado com 17 gols. Já. Né? O Edmundo foi eleito, foi artilheiro de uma edição com 29, né? Quebrou o recorde, depois o Washington 34. Estão mais econômicos, né? Tá mais magrinho, a gente vem sentindo falta. Porque o atacante hoje é obrigado a marcar, né? Então, às vezes, ele esquece a função dele de estar lá. Não tem fôlego para chegar na frente. Não vai chegar na frente. Então, às vezes, você vê. O Jô e outra coisa, são dois homens que têm a marca do camisa 9, né? Daqueles caras que jogam dentro da grande área. Né? Não são no estilo pivôzão que ficam lá trancados, esperando, mas são caras decisivos. Tá aí o Jô fazendo a parte dele no Corinthians e o Henrique Dourado fazendo a parte dele no Fluminense. Zona mista do Bom Dia Fox pedindo passagem. Vamos dar espaço aos jogadores do Galo, saber o que eles falaram dessa vitória, dessa virada em casa diante da sua torcida. O Rocha mandou ficar ali e a bola foi um passo na minha cabeça, só tive que ralar. Ainda bem que o cabelo ajudou hoje, né? Como todo mundo fala que atrapalha, ajudou. Dedicar a minha família, a todo que torce por mim. Obrigado a Deus mais uma vez. Valeu. O Atlético Goianiense vem ser responsabilidade, né? É um time que dificilmente vai sair da questão do rebaixamento, então jogaram sem responsabilidade e a responsabilidade era toda nossa. Eles jogaram arriscando, né, até de forma surpreendente, vieram para cima, acabaram fazendo 2 gols no primeiro tempo, mas segundo tempo nossa postura foi ótima, foi diferente e isso nos possibilitou conseguir a virada num jogo muito difícil. Pois é, um jogo nervoso e eles em 2 bolas conseguiram fazer 2 gols, aí vira aquele rebuliço dentro de campo, nervosismo. E a nossa equipe perdeu um pouco o controle no primeiro tempo, mas por conta do árbitro, que se desesperou também, eu já vi árbitro nervoso, mas esse estava pirracento e amarelou o nosso time todo, meio despreparado, mas graças a Deus no segundo tempo a gente conseguiu manter o controle e viramos o jogo. Tá aí, os personagens do Atlético Mineiro, cada lance para análise de arbitragem. Paulo Lima, você já viu o árbitro nervoso em campo? Pirracento? Mas olha só, e dentro de campo também os jogadores são pirracentos e são nervosos, né? É lógico que tem os dois lados, mas tem alguns árbitros que são escalados para partidas importantes e decisivas como essa, que às vezes deixam o jogo mais solto e quando querem controlar, puxar um pouquinho a rédea, encurtar a briga dentro do campo, se fazem valer do cartão amarelo, como foi ontem. Nos lances que eu vi... ideia, Paulo, foram 5 cartões amarelos para o Atlético Goianiense e 6 cartões amarelos para o Galo. Ou seja, não foi só o Galo que saiu amarelado, não. Foi chuva de cartões ao longo do jogo. Mas teve alguns destemperos ali que mereceram o cartão amarelo, sim. Agora, é o critério de arbitragem, a gente fala isso. Às vezes o árbitro influencia no resultado. Hoje, então, tem uma discussão incrível que a bola bate na mão. Hoje tem jogador chutando a bola na mão do adversário para o árbitro marcar pênalti. Já está chegando a esse ponto. O cara percebe que está com um atacante ali, com um zagueiro dentro da grande área, ele não está preocupado em dar um passe, ele não está preocupado em fazer uma conclusão, ele está preocupado o braço do sujeito aqui, eu vou chutar a bola no braço e vou levantar o mão. Pênalti, seu juiz. É o que está acontecendo. Hoje é inacreditável. Fora o que tem de jogador fazendo cena, mimimi, demorando a fazer jogo, enrolando no gramado, qualquer toquezinho no pé, a pancada no pé, ele bota a mão na cabeça, a pancada é na cabeça, ele bota a mão no estômago. É um negócio de louco. Cada artista que aparece. Olha, uma preguiça para jogar futebol hoje em dia. Os caras estão mais preocupados em ser artistas do que ser talentos com a bola nos pés. Pois é, cada cena horrorosa, até porque não sabe nem atuar. E é engraçado o que o Paulo Lima disse, Fábio, porque o grande mistério da humanidade, por muito tempo, foi
quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Agora o grande mistério é bola na mão ou mão na bola? Porque ninguém sabe, porque de um lance é bola na mão, no outro lance é mão na bola. Cada árbitro tem uma interpretação, né? Não tem outro jeito. A interpretação é complicada. Mas, ó, vamos falar agora de um jejum que vive o Atlético Goianiense. E os números não estão legais não, Fábio. Estão péssimos, né? Se a gente olhar o jejum de 7 jogos sem vencer. Né? E olha, 12 gols sofridos, apenas 8 marcados, 5 derrotas e 2 empates. Olha aí, Lívia. A última vitória, olha só, Fábio Azevedo, foi lá atrás. Na 26ª rodada, eles venceram o Avaí por 2-0. Vou pedir para nossa... O Atlético Goianiense, dependendo do resultado na próxima rodada, a gente já pode carimbar, infelizmente, o Atlético Goianiense na Série B. Hoje ele é virtual, pode ser real. E lembrando que eles começaram bem, né, Paulo Lima, no segundo turno, o Atlético Goianiense, e agora... Mudança de técnico, mas evoluiu, mas nunca deixou a zona do rebaixamento. Exato. Entendeu? Campeão da Série B do ano passado. Exatamente, campeão da Série B do ano passado. Não foi o Vasco, né? E depois voltou a jogar no seu estádio com a tentativa de resgatar um pouco o prestígio que teve na Série B na temporada passada, mas é um time que vencia, não convencia e não conseguia sair do Z4. E está sacramentando realmente a sua volta para a Série B. Pedir para o Passarinho Verde cantar para a gente aqui qual o próximo confronto do Atlético Goianiense. Esporte em casa. Obrigada. Vamos virar a página aqui para a gente focar no Atlético Goianiense. Paulo, tá lá, é o Lanterninha, como você disse, não saiu dessa posição. 27 pontos, o Avaí está à frente com 35, foi a última vitória dele, justamente o Avaí. Pontos com 35, Sport com 36. Não vencendo a próxima, Paulo, a gente já pode mudar o virtual para a realidade? Já tem isso, porque joga os 2 próximos em casa, né? Depois ainda tem o jogo contra a Chapecoense. E confronto direto, né? Para fugir da degola contra o Sport. Então, assim, e a Chape também precisando vencer, e ontem fez um bom jogo contra o São Paulo. O Atlético, apesar de a gente falar virtual, mas é mais real do que virtual, né? Muito mais real a permanência dele na Série B na temporada que vem, ou a expectativa de que suba. Eu não acredito mais. Porque já teve até um pouco de fio de esperança nisso aí, mas hoje... É porque a conta, né, Paulo, não é para o Sport, é para o Vitória. Primeiro que sai. Ou seja, se o Vitória vencer, vai a 41. E se ele perder com 27, ele fica a 14 pontos. Só restam 12 em disputa, né? Vão restar 4 rodadas aí. A matemática não tem como. Com 4 rodadas de antecedência, o Atlético voltaria para a Série B. Nem que pensasse em empatar ou não, o número de vitórias também é muito baixo. Nada ajuda, é muito baixo. Apenas e a culpa não é do Valtinho, né? O Valtinho está afastado, a culpa não é só dele, né? Que afastaram o Walter. Mas nesse jogo, né? Mas alguma coisa passa pelo peso do Walter também na decadência do Atlético. Posso te dizer, Paulo, que eu acho que tem muito a ver com a entrevista que ele deu para o João Ventura depois do jogo com o São Paulo. Que ele não é bobo, que você não é bobo, que ninguém é bobo. Eu não sou bobo, você não é bobo, ninguém é bobo. Tá muito difícil. Ele foi super sincero. Ele já falou que não queria mais ficar em Goiânia, não queria mais jogar lá, já estava disposto a sair. O Walter é uma cabeça muito complicada. Ele conversou com o Bom Dia Fox, ele falou que também não gostaria de voltar a Portugal, mas também não gostaria de ficar em Goiânia. Ou seja, também se Portugal é um mistério, a gente tem que conversar com o Walter para saber o que ele planeja para 2018. Vai se aposentar? Vai dar sequência na carreira? Ele é novo, ele é novo. Não, que ele é novo, ele tem mercado. O negócio dele é que ele também gosta de ir para o mercado comer algumas coisas que não podem ser comidas. O mercado da bolacha ou o mercado... Ele vai nas guloseimas no supermercado. Exatamente isso. Bom, agora que ele é bom jogador. O Walter é um querido, sempre atende a gente com maior paciência, super disponível a falar com a gente. Tem futebol, só que não sabe ainda o que quer da vida ou não compartilhou a intenção dele para a próxima temporada. Bom, vamos falar do time que por muito pouco não sabe.